Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini. Vou estar comentando brevemente sobre a pequena parte desse documentário do History Channel falando sobre a Devil's Tower, a Torre do Diabo, ou Torre do Demônio. Foi declarado como um patrimônio histórico natural dos Estados Unidos por Roosevelt. É interessante que nós percebemos que, para quem estuda fenômenos ufológicos, que estão ligados ou atribuído a serem entidades extraterrestres, nós percebemos que eles ocorrem muito em locais que possuem esse tipo de formação rochosa. Nós percebemos aqui no Brasil, por exemplo, nas regiões de Minas Gerais, no Grand Canyon, também nos Estados Unidos, entre outros locais, ou de supostas montanhas que possuem, inclusive, esse formato. Por que estou ressaltando isso? Porque em realidade são formações do quê? De árvores antigas que foram petrificadas no mundo antediluviano através de descargas de plasma, muita água, e a base orgânica e também do que estava no ambiente era silício, havia muito sílica. E o porquê disso? Bom, eu tenho um documentário aqui no canal chamado Firmamento, em que no mundo antediluviano o firmamento ele se rompeu e muito silício caiu dos céus com descargas de plasma entre guerras de entidades e da inversão e inversões eletromagnéticas dos campos elétricos da Terra, do qual o dilúvio ele literalmente diluiu toda a vida na Terra e a petrificou instantaneamente através de descargas de plasma. Isso é reproduzível em laboratório. E muitas dessas árvores, elas restaram partes dessas árvores que foram cortadas desse mundo antediluviano. É interessante perceber que o sistema ele jamais vai falar a verdade. Eles sabem que formações vulcânicas jamais poderiam formar um tipo de suposta montanha como essa, chamada de Devil's Tower, Torre do Diabo. Mas eles sabem que tais formações remetem a algo que em realidade eles dizem no documentário que talvez seria algo não natural. Mas sabemos que essa montanha, na verdade, é um resto, sim, de uma árvore antiga e por isso foi declarado um patrimônio natural, porque os cientistas eles querem pesquisar. Ali você tem literalmente um topo de uma árvore, as suas bases orgânicas, formações hexagonais em silício, de um antigo caule, de um antigo tronco de uma planta. Você percebe? É perceptível isso. E é a única resposta plausível. Dentro das mitologias, há várias lendas indígenas. Uma delas é dito que era uma árvore e ela cresceu muito a ponto de levar dois meninos para os céus porque eles estavam fugindo de monstros. Olha que interessante isso. Ao melhor estilo conto de João e o Pé de Feijão. Isso é muito interessante, muito profundo. A nossa vida aqui, ela muitas das vezes expressa ficção, mas a ficção ela é muito mais real do que você pode imaginar. Nós temos lapsos, temos amnésia de todas as coisas que ocorreram, porque a elite mundial ela esconde a verdadeira história do mundo, de toda a intervenção do mundo antediluviano, da existência de duas descendências na Terra, de uma luta entre bem e o mal. Então somos literalmente seres com amnésia de tudo o que ocorreu. E tudo isso é apagado. E é interessante como eles tentam desviar o foco do que seria a realidade da Devil's Tower, ou seja, essa tal Torre do Diabo, e apenas associando a questões extraterrestres. Percebam que entidades, elas ficam muito próximas de locais rochosos como esses, como o Grand Canyon, a própria Devil's Tower. Não à toa eles usaram esse tipo de cenário para a manifestação daquilo que seria o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que eles atribuem ser entidades extraterrestres, mas nós sabemos que são entidades demoníacas agindo no nosso plano físico. Então eles colocaram isso nesse cenário porque em realidade essas entidades elas ficam próximas a essas árvores antigas, a essas regiões montanhosas, pelo tipo de energia, de sinergia, tá? E de interações elétricas e eletromagnéticas, do qual essas árvores antigas estavam relacionadas, porque todas elas eram parte de uma grande rede natural
suas raízes na Terra, elas faziam parte de uma rede natural do antigo Éden, o Éden em que os anjos caíram, que Satanás foi atirado a esta terra. Vale lembrar que o Éden do Gênesis 1, quando você lê sobre uma criação, ali está sendo feita uma nova terra, um segundo Éden onde é colocado Adão. E este mundo aqui é um mundo antigo, edênico, que sofreu várias catástrofes, a queda dos anjos e também o dilúvio. Por isso que nós vemos a presença de muitas questões petrificadas nas nossas formações geológicas, fossilizadas, entre outras coisas.